Santander Select. Começa em você. Começa agora. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e falo direto do estúdio do Neofeed. E dessa vez eu não tenho um convidado, eu tenho dois convidados pela primeira vez. São os Pedros. Pedro Melzer, que é sócio do Pátria, e Pedro Faria, que também é sócio do Pátria. Muito obrigado vocês dois aqui pela presença no Café com o Investidor. Prazer, Ralph. Sempre um prazer estar falando com vocês aqui. Obrigado, Ralph. Prazer estar aqui com você ao vivo. Vamos lá. Eu sempre começo perguntando como surgiu o Pátria, mas acho que não é o caso dessa vez. Vocês dois, que são dois profissionais, o Pedro, que é da IGA, e o Pedro Faria, que é da Camaropim, estão no Pátria, onde começaram a estratégia de Venture Capital e de Growth. Só que agora tem algumas mudanças nessa área e nós estamos aqui para conversar sobre isso. Então, Pedro Melzer, me conta quais são as mudanças que estão acontecendo no Pátria nessa área de Venture Capital. Ótimo, Ralph. É super prazer estar compartilhando contigo em primeira mão de uma importante novidade que nós temos no Pátria. E eu e o Pedro Faria, meu sócio, a gente vai ter o prazer de detalhar ao longo desse bate-papo. Mas, de forma sumarizada, como você bem disse, o Pátria, após o seu IPO em 2021, fez algumas aquisições, várias aquisições. O Grupo Moneda no Chile, o Grupo Aberdeen na Escócia, o Grupo de Real Estate VBI, a operação de Real Estate do Credit Suisse, Camaropim para desenvolver o trabalho de Growth Equity e a IGA para desenvolver o trabalho de Venture Capital. Eu e o Pedro Faria, cada um com a sua estratégia nos últimos 2 anos, o Pedro Faria um pouco mais tempo, nós identificamos uma oportunidade para trazer para o Pátria uma amplitude na estratégia de investimento. Hoje, o Private Equity do Pátria, que é a estratégia, talvez a primeira estratégia e uma das mais tradicionais dentro da plataforma do Pátria, ele é uma estratégia de sucesso, é uma estratégia sedimentada e com um mandato muito específico, com um mandato de consolidação de empresas em setores tradicionais da nossa economia. E vem fazendo isso há décadas com muito sucesso. A estratégia de Venture Capital, ela continua e ela tem a sua especificidade também, de investir em empresas menores de alto crescimento, assim como o Growth Equity, liderada pelo Pedro, também tem as suas especificidades. O que eu e o Pedro vimos como oportunidade é de unificar as nossas estratégias, é de nós nos juntarmos e inaugurarmos no Pátria uma nova plataforma, uma nova vertical que nós estamos apelidando de High Growth. O que tem dentro da vertical de High Growth? Continua tendo Venture Capital, continua tendo Growth Equity, mas agora nós introduzimos 2 novos produtos que nós vamos detalhar em seguida. Um deles é deals maiores, single deals estruturados, e o Pedro Faria traz uma vasta experiência em liderar essa estratégia, e também estamos entrando com a estratégia de fundo de fundos, tanto primário quanto secundário, para ocupar um espaço que tem pouquíssimos players relevantes hoje na América Latina e nós nos sentimos elegibilizados para sermos um dos importantes players desse mercado. Perfeito, Pedro. A gente vai detalhar então toda essa estratégia, mas antes a gente vai dar só uma rápida paradinha para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou o Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio. Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas, mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar,
que tem foco na capacitação e crescimento das empresas e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! Estamos de volta com Café com o Investidor. Eu converso com Pedro Melzer e com Pedro Faria. Eles são sócios do Pátria. Pedro Faria, me explique então o que acontece com a Kamaroopin e com a IGA dentro dessa estratégia, dentro dessa nova área chamada de High Growth que o Pátria está criando. Bacana, Ralf. Eu acho que a resposta concreta é que muito pouca coisa muda dentro das nossas iniciativas e mandatos que a gente está trabalhando e estão ativos, tanto no Venture Capital quanto no Growth. Mas de um ano para cá, eu e o Pedro Melzer, percebendo um pouco esse conjunto de oportunidades que, de alguma forma, o Pátria não estava posicionado e muito menos nós dois a gente estava conseguindo executar, a gente promoveu um processo de integração das equipes, passamos a trabalhar junto, tem uma sinergia intelectual importante, onde a gente começou a aprender até das empresas do portfólio que vieram da IGA, do Pedro Melzer, e da mesma forma um pouco da nossa modelo de atuação, um pouco mais de um engajamento um pouco maior nas empresas. Então houve a primeira leva disso foi uma integração do time que para nós foi muito importante e isso por si só justificava a gente estar cada vez mais perto. Dessa conversa veio claramente um plano, um projeto onde eu e o Pedro percebemos que a gente podia sonhar com talvez uma flexibilização do mandato ou uma ampliação do nosso mandato. E aí a gente enxerga, como o Pedro falou, de imediato, duas estratégias complementares ao Growth e ao Venture Capital, uma estratégia de transações específicas, né? Não confundir com special situations, situações de empresa em crise, mas em geral situações um pouco que requerem uma estruturação maior para que a gente possa até nos permitir fazer um investimento de maior tamanho. E, obviamente, o que a gente tem visto de forma assim, bastante acentuada no mercado, uma safra ou um conjunto de gestores de investimentos que tem uma busca de liquidez e de uma solução de capital que eu acho que a gente também se elege para participar. Então, é um processo de integração, vamos dizer, natural e contínuo, né, que nos leva agora a poder lançar essas estratégias, preservando, e essa palavra é a mais chave, os mandatos que estão ativos, os fundos da Kamaroopin, os fundos da IGA, com sua base de investidores, com as suas empresas do portfólio, garantindo que essas plataformas elas têm longevidade. Então é nosso sonho poder complementar uma coisa com a outra e não substituir o que já estava sendo feito com coisas novas. Mas as marcas, Kamaroopin e IGA, o que acontece com elas? Fica tudo High Growth agora? Essa é a ideia. Obviamente que a questão mercadológica de marca, como você sabe, a gente já conversou num café com o investidor, eu não sou o melhor cara com isso, Kamaroopin é uma coisa que o pessoal confundia com Kamaroopin, com um monte de coisa, então a gente foi assim, induzido ali pelo time do Pátria do marketing de tentar passar uma régua nisso aí e fazer brotar aí uma marca nova que fortalece, obviamente, a marca guarda-chuva do Pátria. Então a gente chamou a plataforma de Pátria High Growth. A história da Kamaroopin e da IGA ficam, isso é importante, nos fundos. Os fundos mantém os fundos. KMP, os fundos IGA, como família de fundos, mas do ponto de vista da gestora, a gente abraça agora a marca guarda-chuva do Pátria. Eu queria entender a estratégia, então, porque a IGA tinha um cheque que era um cheque de Seed A e Série B, aproximadamente. Kamaroopin é um cheque maior. Isso. Growth. O que acontece? A estratégia permanece a mesma? Vocês continuam atuando nessas áreas ou tem uma estratégia mais unificada de um cheque maior geral? Perfeito. Bom, Ralf, do ponto de vista, como o Pedro bem falou, de mandato, o Venture Capital não muda o seu mandato. Ele continua fazendo exatamente o que vem fazendo nos últimos 13 anos, que é um cheque de $1 milhão até um cheque de $15 milhões, eventualmente $20 milhões, dependendo do tamanho do fundo, participações minoritárias em empresas onde a tecnologia ocupa um papel importante para gerar ganhos de eficiência nos seus respectivos mercados. O Growth, que é uma atuação do Pedro Faria, que ele traz essa experiência de entrar com uma participação mais relevante nas empresas e mais do que participação, um envolvimento muito importante, em vários casos se tornando o investidor de referência mesmo dessas empresas, também permanece. A novidade
uma das novidades é que agora nós nos permitimos olhar uma única transação com cheques de 50, 100 milhões de dólares. Eventualmente, um dos fundos podem participar, se tiver aderente aos seus mandatos. Em outros casos, não precisam participar. O importante é que nós tenhamos a condição de originar e de fazer a leitura da atratividade de cada um desses negócios. Nós entendemos que temos isso dentro de casa. Então, são deals muito maiores. Inclusive, temos uma transação na iminência de ser anunciado, uma transação acima de 50 milhões de dólares, um deal que evidencia muito essa nova estratégia de single deal transaction. Vocês vão pegar capital do fundo IGA, do fundo Kamaroopin integral e até chamar capital de outros investidores? Isso. Esse caso ele é bem emblemático assim, do que a gente quer fazer, porque de forma, vamos dizer, clara, essa transação que a gente quer fazer, infelizmente não podemos comentar muito dela, mas imagino que a gente vai falar disso em breve, ela encaixa muito dentro do mandato que a gente desenhou para a Kamaroopin, ou seja, a gente entra com uma participação relevante, minoritária no capital de uma empresa para apoiá-los num plano de crescimento e a gente pretende ter uma atuação bastante perto. Só que a gente enxergou uma oportunidade, vamos brincar, no andar de cima do ponto de vista de necessidade de mobilização de capital, e aí entra, de fato, essa perna de soluções de capital, onde a gente oferece de forma específica a participação naquele investimento de forma direta, o que vai de encontro ao anseio que a gente tem encontrado na base de investidores do Pátria e, em geral, que querem ter essa flexibilidade para não ficarem apenas restringidos dentro de um veículo ou um fundo flagship, mas querem ter a sua oportunidade também de entrar de forma direta. O que o Pedro falou, eu acho que é importante, eu queria só ressaltar duas coisas, assim, o modelo da Kamaroopin que permanece inalterado e o modelo da IGA que permanece inalterado, a gente pode até pensar que de forma esquemática eles são complementares e eles simplesmente é uma diferença de tamanho. Parece uma escadinha onde cada um tem um estágio diferente para investir. E aí você vai lembrar que na questão nossa do growth, a gente escolheu uma estratégia de diferenciação de maior envolvimento. Então, nós não somos um cheque de venture capital maior. Nós somos um momento de vida das empresas em que elas reconhecem que precisa de alguma forma um acionista de mais referência, podendo ajudá-las assim na execução do seu mandato. Então, nem tudo que vem da IGA, quando cresce, vai para a Kamaroopin e talvez vice-versa também não seja verdade. Mas o que a gente sim olha para o futuro e aí de forma clara, por que não olhar coisas que de repente não tem fit nem com a IGA, seja por tamanho ou por foco, e provavelmente também não com a Kamaroopin, porque são soluções de capital um pouquinho mais engenheiradas que vêm de encontro ao anseio de investidores, que é a perna importante da estratégia que a gente quer fazer. Na prática, vocês vão ter condições de fazer cheques maiores. Sim. Isso, exato. Sim. Você falou 50 milhões de dólares para um investimento. Esse vai ser o cheque padrão quando você tiver um single deal? Eu acho que a gente, assim, talvez não tenha musculatura ainda para fazer cheques muito acima de 100 milhões, 150 milhões, mas a gente quer encontrar, principalmente esse tipo de situação em que eventualmente um fundo da casa, como o Kamaroopin, às vezes o IGA, pode ancorar aquela transação. Então a gente tem o conforto de poder conversar com a empresa, com o empresário de um lugar de quem tem um fundo e capital para alocar, né? Um empresário não quer conversar com os Pedros se a gente não der para ele um mínimo de visibilidade de que a gente, enfim, tem capacidade de mobilizar capital, e aí a gente procura fazer esse top-up ou esse complemento de cheque, conversando com a base de investidores atual nossa e também do próprio Pátria. Eu gostaria só de adicionar aqui, Ralph, que o Pedro falou, né, que isso obviamente nasce de uma leitura nossa, uma oportunidade no mercado, mas ela sempre com uma visão customer-centric, né? Sempre ouvindo muito os nossos investidores. E essa é uma demanda real dos nossos investidores de poder construir os seus portfólios de maior afinidade. Isso faz com que eles continuem alocando os nossos fundos, mas que a gente tenha dentro da nossa espectro de atuação a oportunidade de cavar deals relevantes o suficiente para absorver cheques diretos dos nossos investidores. Um outro ponto que eu acho super relevante é que, estando na plataforma do Pátria hoje, e quando nós olhamos, né, a soma das experiências aqui do Pedro Faria, desde a sua época de Tarpon,
da minha, de estar fazendo investimentos nos últimos 14 anos. E quando a gente adiciona isso, a expertise setorial que a gente encontra dentro do Pátria, e a experiência em M&A, a experiência em consolidação, a sofisticação de compliance de uma empresa listada, os 35 anos como a plataforma de alternativos mais relevante do nosso mercado, quando a gente soma isso, isso realmente nos dá conforto de entrar em transações mais complexas, em transações maiores e entregar para o nosso cliente isso. Eu gosto de usar a terminologia que nós devemos nos posicionar como asset managers, solution providers. A gente precisa ter essa cabeça de tanto resolver, endereçar demandas de investimentos direto, quanto de liquidez, que é quando nasce a estratégia de fund of funds secundários e primários. Antes de falar da estratégia de fund of funds secundário, eu queria entender uma coisa. Eu sei que as marcas não existem, embora os fundos vão continuar mantendo, mas cada fundo tem um mandato e tem um padrão de investimento. A tese vai mudar? Vocês vão estar com cheques maiores, mas tem alguma mudança na tese no que vocês querem investir? Eu acredito que não, dentro do que é um modelo já consolidado de fazer investimentos, tanto da IGA quanto da Camarupim. A gente sabe, por força aí até de limitações reais ou imaginárias que a gente tem de nós mesmos, que a gente tem que estar dentro de um círculo de competência e tudo mais. Então, a gente tem essa capacidade de enxergar situações que são nossas. A gente já teve essa conversa, né, Ralph? Ambos estamos tangenciando, por exemplo, teses relevantes de tecnologia, de adoção de tecnologia. Eu não me considero com certeza, e eu acho que o Pedro até traz uma vivência maior, não me considero um investidor de tecnologia, mas é impossível a gente olhar para os negócios que a gente tem feito e não encontrar casos de uso muito relevantes para as tecnologias que eu acho que são hoje relevantérrimas. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente compensa isso com um entendimento setorial bastante alto. A gente tende a ficar dentro das nossas áreas de competência em saúde, em educação, em bens de consumo, coisas que a gente de alguma forma navega com um nível de inteligência um pouco maior. Então, essas coisas que não são só pertinentes à IGA e à Camarupim, mas eu diria até o Pátria, elas se preservam, porque é onde a gente consegue trazer muita diferenciação. Obviamente que a gente também tem um lado que é interessante, a gente percebe que a nossa maneira de nos engajar com as companhias, elas tendem no futuro a ter uma convergência. Já tem, por exemplo, um trabalho sendo feito dentro do portfólio de empresas da IGA, em que a gente começa a enxergar oportunidades de trazer valor concreto para a mesa. É uma coisa que é uma característica do Pátria muito forte e que eu, até por ter sido do Pátria lá atrás, trouxe na minha carreira muito embarcado, que é o tipo de trabalho que a gente faz junto às empresas e aos empreendedores. Isso é uma coisa que a gente vem de forma aí muito legal conseguindo implementar nas empresas do portfólio. Então a gente já olha para o portfólio da IGA e diz, bom, temos empresas aqui que podem sim se beneficiar desse tipo de atuação. Então existe uma convergência, vamos dizer, de maneira de fazer coisas. Eu não acho que a gente está indo para o mundo de experimentar coisa que nenhum dos dois nunca fez, né? E a gente encontra muito nessa figura de, ao enxergar o que o mercado precisa, situações de soluções mesmo, sejam de liquidez ou então de estruturação de transações, a gente se vê com um time preparado para fazer isso e essa ideia e esse plano, que hoje virou um plano de negócio, encontrou um eco muito grande dentro do próprio Pátria, que enxergou uma oportunidade de, eu vou dizer assim, não transformar, mas complementar a sua atuação no Private Equity. Um comentário importante nisso, Ralph, é que o nosso olhar para as oportunidades, o que nos faz enxergar uma complementariedade, mas um alinhamento muito grande em olhar as oportunidades que surgem, isso não somente eu e o Pedro, mas juntamente com o Ricardo Scavazza, juntamente com o Alexandre Say e vários outros sócios do Pátria, é a forma diligente e profunda que a gente olha as coisas. É a nossa lucidez com o tamanho do desafio. E eu acho que esse modelo mental, ele independe da estratégia. Então, a estratégia de VC ela vai mudar? Não. A estratégia de growth ela vai mudar? Não. A gente vai olhar deals maiores? Sim. Mas com esse mesmo
pano de fundo para qualquer coisa que a gente faça. E isso que nos dá um conforto de estar introduzindo duas novas estratégias. Você comentou, Pedro Melzer, sobre a estratégia de Fund of Funds, FOFs. Fala um pouquinho mais, vocês vão entrar em secundárias? Exato. Antes de eu detalhar esta nova estratégia, eu queria só recordar aqui que o Pátria, se eu não me recordo, se eu não estou enganado, em 2023, fez uma aquisição na Escócia de um negócio, de uma unidade de negócios do Grupo Aberdeen. Essa aquisição, chamada dentro do Pátria de GPMS, que é Global Private Market Solutions, ela é uma estratégia muito exitosa. Hoje tem mais de 10 ou 12 bilhões de dólares sob gestão, com rentabilidade top tier e com um grupo com track record que realmente chama muita atenção dentro do Pátria por ter sido uma das primeiras, se não é a primeira, atuação do Pátria em nível global, em nível Europa e Estados Unidos. Então, quando nós olhamos para o mercado local, para o mercado da América Latina, o mercado de secundárias, dentro desse viés de olharmos as demandas dos nossos investidores, a gente viu que existe hoje um grande pedra no sapato no mercado de Private Equity, Venture Capital Growth, que é a liquidez, né? É uma pedra no sapato. E eu acho que a gente tem que se posicionar para cumprir esse papel em promover essa liquidez demandada pelos nossos investidores. Com a capacidade que eu e o Pedro Faria e os nossos times, o Thiago Maluf, o Bruno Tupinambá, a Camila Sangali, com o nosso acesso que a gente tem aos diferentes gestores do Brasil, seja de Venture Capital, seja de Private Equity, seja de Growth Equity. Com a nossa ampla visibilidade dos ativos que tem dentro desses fundos, é nosso papel, é core da nossa equipe ficar monitorando os principais ativos do mercado de alto crescimento. Então, quando a gente junta a nossa experiência em investimento, a nossa acesso às oportunidades, acesso aos gestores, combinado isso com o track record dos nossos sócios do Pátria, que lideram a estratégia a partir da Escócia, cobrindo Europa e Estados Unidos, a gente entende que a gente está muito bem parado para sermos aí um dos principais players desse mercado. E como você sabe, não tem muitos players relevantes atuando no mercado de fundos no Brasil. Então nós queremos sim olhar os principais gestores do Brasil, menores e maiores, ter a capacidade de identificar os top performers do mercado, poder participar nos fundos novos. Parte da estratégia é comprar cotas secundárias dos fundos, ou seja, dar liquidez para os investidores, para os LPs destes fundos, eventualmente comprar portfólios inteiros, que a gente chama de GP-led, e também, a partir dessa estratégia, ter oportunidades de co-investimento. Existem várias estratégias já no Brasil e na América Latina de fundos. O que nós nos prontificamos a fazer nesse momento é ter um foco. O foco em primária, secundária e co-invest. E não pretendemos fazer, pelo menos nesse primeiro momento, special situation, legal claim, search funds, são outras estratégias que nesse momento nós não estamos olhando. Vocês pretendem entrar como LPs de alguns fundos também? Também. Vocês vão captar recursos específicos para essa estratégia? Quanto que vocês pretendem captar? Ralph, nós estamos em conversas avançadas para lançar um primeiro veículo. Certamente isso vem da base de investidores do próprio Pátria, mas também em conjunto com outros parceiros do mercado que estão olhando essa iniciativa. Nós devemos somar esforços aí para botar de pé um primeiro veículo, que assim que nós tivermos já um cheiro do tamanho... Mas você não pode me dar um cheirinho de... centenas de milhões de reais? É centenas de milhões. É centenas de milhões. E isso, nesse ano, vocês já vão começar a implementar essa estratégia. Esse ano é para captar, para o ano que vem vocês começarem a investir.
Exato. A gente Às vezes não necessariamente as coisas acontecem nessa ordem, porque a gente já detectou também, em paralelo com conversas com investidores da base do Pátria, outros provedores de capital, a gente conseguiu também, nesses últimos 6 meses, mapear bastante situações específicas de poder apoiar gestores, né, entrando inclusive nos fundos gestores, na reciclagem de fundos que estão aí, que a gente acha que é um cenário bem interessante, e inclusive do nosso radar que está a detectar oportunidades nas classes de venture e de growth. Então tem aquela companhia que a gente está estudando há muito tempo, e ela está no portfólio de um gestor que precisa de alguma forma reciclar aquele capital. Ali tem uma oportunidade gigantesca de fazer um ganha-ganha, né? Eu vou relembrar aqui para você, Ralf, que é interessante que a gente às vezes demora um tempo para aprender algumas coisas. Então eu lembro que quando eu me inseri de fato nesse mundo do growth, foi lá em 2018 com o investimento na Petlove. A realidade é que o investimento na Petlove foi uma secundária. Tinha um investidor estrangeiro que já estava há 10 anos na empresa e que por alguma razão eu não conseguia entender, quis vender meio que apressadinho. E aquilo virou um bom negócio. E hoje eu percebo que aquilo é um dos pilares de oportunidade que a gente pode ter. Então a gente consegue também, ao mesmo tempo que está estruturando o veículo, a gente também está o dia inteiro olhando empresas, olhando situações e falando, putz, aqui tem uma oportunidade relevante para nós. Ô Pedro, deixa eu lembrar você, lá atrás, eu acho que você nem estava no Pátria ainda, você fez uma pesquisa mostrando que faltava capital para growth Isso. no Brasil. Isso. Ainda falta? Com certeza. E essa situação ela só se acentuou. Eu, quando conversei com você, se eu me lembrar de cabeça, foi lá em 2022, ou 21, 22 por aí, e eu achava que a gente ia passar por um inverno ali moderado de 12 a 18 meses. A gente está aqui em 2025 indo para 26 e a gente vê que, de fato, a engrenagem parou de rodar. Eu até, esses dias, ouvi uma colocação muito boa, né, do nosso CEO Alexandre, que ele falou, nós somos small caps, então small caps está meio fora de moda, nós somos Latam também está fora de moda, e nós somos mercado privado, que também está fora de moda. Então, realmente, eu costumo brincar lá com o meu time que sobraram os vocacionados, aqueles que querem fazer aquilo independente da realidade do mercado, mas também sobrou um contingente de oportunidades grandes. E essa escassez de capital a gente percebe na prática. Essa transação que a gente queria poder estar anunciando hoje, até tentamos conciliar e vamos falar daqui a pouquinho mais dela, nós tivemos o tempo inteiro estruturando ela por mais de um ano, sem um ambiente competitivo em volta, pessoas interessadas, aquela loucura que a gente viu lá em 2020, 2021, ela não se encontra, mas de fato houve uma depuração do mercado. O Pedro gosta de falar muito disso, muito importante, muito importante. Ô Pedro, você falou bem sobre saídas. É um problema do mercado brasileiro, saída? Eu acho que a gente ficou, de certa forma, um período um pouco mal acostumado com aquela euforia de 2021, onde qualquer coisa teria um cheque relevante para dar uma solução. E eu acho que realmente aquilo não se sustentou, né? Acho que aquela agressividade, de certa forma até aquela irresponsabilidade que a gente via, aquilo não se mantém. Então, isso impacta o volume de saídas? Sem dúvidas impacta. Mas eu gosto de falar e acredito, e o Pedro Faria compartilha comigo, que ativos bons, ativos bem fundamentados, com a estrutura societária adequada, com os fundamentos sólidos, com caminhos de crescimento e com boa performance, sempre vão ter demanda. Então, eu acredito que a obrigação do investidor hoje não é se preocupar com saída, é se preocupar no bom investimento e no bom desenvolvimento do ativo. A gente não vê problema, a gente está tendo demandas para ativos bons dos nossos portfólios. Então, eu acho que esse é o prisma. Mas eu gostaria de trazer um ponto a mais na discussão que estava tendo sobre o mercado secundário em geral. O que é importante falar, Ralf, é que as oportunidades no mercado secundário de fund of funds, elas são inúmeras, né? Você vê bem, pela a maneira como o mercado foi se organizando, e hoje os grandes alocadores do mundo hoje, eles estão priorizando relações mais profundas,
onde eles consigam, a partir de poucos gestores, fazer grandes alocações e serem relevantes nesses gestores, isso é um elemento que acaba deixando muitos gestores de fora do jogo. Além disso, a gente sabe que num momento de euforia, como 2021, atrai muitos gestores, não necessariamente com alta convicção no projeto, mas sim com uma visão um pouco mais oportunística. Quando a gente soma essas mudanças no mercado, essa evolução do mercado, a gente vê que tem muita oportunidade de comprar portfólios de gestores que não vão ter continuidade, de entrar em ativos que os investidores entraram há muito tempo e estão precisando de DPI, que é o índice de retorno do capital. Então, a gente está num momento que, independente do contexto macro que a gente vê, que a gente não fica alienado a ele de forma alguma e somos diretamente impactados, a gente vê isso como um produto muito aderente ao momento do mercado, que é realmente entregar essas soluções, dado este contexto mencionado. Vocês dois citaram a questão lá da euforia de 20 e 21. O mercado está mais racional agora? Tá. Se for comparar com o que eu vivi lá em 2020 e 2021, a resposta é sem dúvida nenhuma. Obviamente que as irracionalidades, elas são inerentes ao mercado, né? A gente está acompanhando, por exemplo, com alguma atenção, esse hype que se forma em torno da temática de AI, né? E a gente já viu alguns estudos que eu acho bastante interessantes que, para sustentar os valuations atuais de AI, você precisa realmente ter uma imaginação fértil para entender quais são os pools de receita e de lucro que aquele negócio tem que gerar. E indo para uma tecnologia que acho que de uma forma quase que automática, ela está indo para o mundo do open source e as novidades vão ficando disponíveis para cada um de nós o tempo inteiro. Eu estou vendo nas empresas de portfólio uma velocidade de adoção de AI incrível. E fica aquela pergunta, quem vai ficar com aquele negócio? É a camada de infraestrutura? É a camada de integração? É a camada de aplicação? Não se sabe. E muitas vezes, como investidor de equity tem imaginação fértil e tenta usar paralelos com histórias passadas, hoje eu vejo, por exemplo, dentro dessa secura de capital, um olhar, vamos dizer, otimista ou animado para a historinha que tem as duas letrinhas lá, AI ou IA, etc. e tal. E eu acho que é um pouco do nosso papel entender que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente está vivendo um ciclo econômico, que ele é desfavorável por taxa de juros e tal, mas a gente está vivendo um ciclo inicial de adoção da tecnologia muito promissora. Então não dá para ficar alheio disso e a gente tem feito experimentos no nível das empresas de portfólio, inclusive no nível da gestora, mas é aquela empolgação com racionalidade que é um pouco a marca, vamos dizer, registrada tanto do Pedro, da atuação dele dessa década e meia que ele está nesse negócio, e um pouco nossa, por origem de investidor bem fundamentalista. Ô Pedro, você que atua com séries A, B, tá mais racional o mercado também? Sim. Caiu os valuations, você está tendo conversas... Eu acho que o mercado estar mais racional não aparece só no valuation. Sem dúvida, o valuation é um elemento importante. Mas eu acho que primeiro, nos valuations, sim. Você encontra o empreendedor hoje, ele está priorizando o investidor que realmente pode entregar um valor, que realmente pode ajudar a construir um ativo. E está claro hoje para os empreendedores que ter uma rodada de investimento num preço que não condiz com a realidade da empresa, não se sustenta em rodadas seguintes, não se sustenta em transações subsequentes. Então, às vezes, um empreendedor querer um valuation muito elevado nesse momento é um tiro no pé e não representa nada mais do que uma história temporária de sucesso. Então, os valuations estão mais racionais, porque o investidor está muito mais criterioso, muito mais seletivo, buscando muito mais modelos de negócios que os economics, desde a largada, sejam claros, que têm fundamento para ser interessante, para ser rentável, e os empreendedores também estão olhando outros elementos na busca da apreciação dos seus ativos e na busca dos investidores.
Além disso, eu vejo um elemento muito importante na conversa nos conselhos das empresas. A conversa com os empreendedores hoje, de série A, série B, está muito em cima de crescimento sustentável, de ter um cuidado com as queimas de caixa, o que nós estamos testando, qual é o critério de sucesso desse teste, vale ou não vale a pena, não subestimando muito menos a questão de M&As, né? Fazer M&A de uma empresa pequena pode ser muito bom, mas pode ser a pedra que precisava para fundar aquela empresa. Então, hoje existe um cuidado de uma maneira mais ampla, bem maior, que faz o mercado ficar mais racional, sim. Ralf, eu quero completar, porque também tem um outro fenômeno que, para mim, que estou ali vivendo essa realidade, me impressiona muito, eu acho que o Pedro concorda. Essa safra de empresas que está vindo lá de 2019, 20, 21, 22, em que a gente viveu excessos, euforias e tal, eu acho que não conversa com a qualidade intrínseca das empresas. O que mais me surpreende hoje, na verdade, não é essa racionalidade, é a quantidade de empresas de altíssima qualidade que a gente produziu nesse ecossistema, né? A gente tem aquela memória, talvez eu que sou mais das antigas, talvez o Pedro menos velho do que eu, a Nasdaq, né? Tudo bem, teve uma bolha, explodiu dentro de uma tendência em que as principais empresas de hoje vieram daquela época. E eu enxergo um fenômeno mais ou menos de mesma natureza, a capacidade que as empresas tiveram de se adaptar a uma realidade de mais falta de liquidez, de fundamento e tudo mais, para mim é impressionante. Eu vejo assim situações dentro do portfólio, é óbvio, dentro dos nossos portfólios, mas também de empresas que a gente hoje passa a dialogar, em que eu fico impressionado com a capacidade de resposta que aquele empreendedor, aquela empresa teve, é um ambiente um pouquinho mais hostil. O que eu acho que é, vamos dizer, um prenúncio de uma safra futura muito legal. Então, existe também essa percepção de que, assim, euforia, auê, vai todo mundo quebrar, né? Estamos aqui 3 anos depois e tem empresas incríveis, gerando rentabilidade, crescendo, abrindo mercados, inovando, trazendo categoria. Então, acho que esse é um elemento que talvez tá meio pouco falado, assim, pelo mercado, mas é um negócio que me chama muita atenção. O que eu gosto de dizer é que muitas vezes não são as empresas que são ruins, às vezes é o valuation que estava errado e vai ser muito difícil algumas justificarem aquele valuation na quais elas foram avaliadas nesse período de euforia, mas são muitas boas empresas ali. E se esperavam a quebradeira e não aconteceu essa quebradeira. Não aconteceu, e aí a lei do juros compostos aí, empresas que vêm crescendo, né, na média no nosso portfólio, empresas vêm crescendo 30% ao ano, mesmo que o valuation lá de trás estiver errado, nós estamos chegando numa fase em que o valuation lá de trás já não está mais tão errado. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês dois. A IGAB tem os seus fundos, a Kamaroopin tem seus fundos. Me fala quanto é cada um desses fundos. E vocês planejam, como Pátria High Growth, captar um fundo? Tá. Então, mais ou menos é interessante assim como é que até desse ponto de vista a gente se complementa bastante. A IGAR vem de uma história mais bem articulada de fundos flagship ou de vintages, né? O IGAR 1, 2, 3, agora o 4, com muito sucesso, que posiciona o Pedro e o time dele numa categoria de investidor que pegou dinheiro, devolveu dinheiro, pegou dinheiro de novo, devolveu, isso é muito importante. A história da Kamaroopin ela é um pouco mais, vamos dizer, nesse sentido, recente. Por quê? Porque a gente sai de uma realidade lá de Tapo, em que a gente é um investidor meio híbrido, faz um pouco de bolsa, faz um pouco de privado. Eu tomo uma decisão junto com os meus sócios de focar no mundo de growth. Começo a fazer investimentos, vamos dizer, diretos, que é um pouco uma coisa que a gente quer reeditar aqui. A gente menos preocupado com o fundo levantado e mais com a oportunidade, até o momento em que a gente se junta ao Pátria e a gente constitui o nosso fundo mãe que está aí, que a gente espera que ele vá muito bem para a gente poder ter um pouco do sucesso que o Pedro teve em levantar fundos sequenciais. Os veículos para as estratégias novas, eles por definição, eles vão em complemento aos fundos que já estão abertos. Então a gente não imagina nenhum tipo de participação dos fundos atuais na estratégia de fundos. Eu acho que isso é uma estratégia que tem que estar envelopada em veículos específicos,
assim como os investimentos diretos que a gente tem feito, esses sim permitem a gente mobilizar capital dos fundos que já estão ativos, né, quando eles fizerem sentido para o mandato, mas a gente tem que levantar bolsos novos de capital. Agora, a gente não vai levantar um fundo mãe, flagship, high growth, faz tudo, faz venture capital, faz isso e tal. A gente acha que, enfim, pode ser uma ideia para se explorar no futuro, mas não é o que está na nossa cabeça hoje. E um ponto importante, complementando o Pedro Faria aqui, não seria o Pedro Melzer? Comentando o Pedro Melzer, eu ia olhar para pô. Eu, complementando o Pedro, Ralph, cada estratégia terá o seu veículo, como ele falou, tá certo? Os times que nós escolhemos a dedo, os melhores das nossas equipes e trouxemos pessoas novas para estratégias complementares, eles também foram pensados em expertise. Nós temos lá o time expert em venture capital, nós temos o time expert em growth, nós temos o time que está sendo montado para private market, para o LPMS, que é o business de secundários e de fund of funds, que é o Latin America Private Market Solution, que é o que eu acabei de descrever, para os single deals grandes. Então, nós vamos ter pessoas, times dedicados. Eu e o Pedro estamos como co-CEOs do Pátria High Growth e nós nos beneficiamos hoje de um staff de talentos, de analistas, nos trazendo muita informação e riqueza de análise para as diferentes estratégias. Então, a gente tem dentro da vertical High Growth do Pátria diferentes estratégias com vida própria. Isso ficou legal, tentando dar clareza aqui. Quais foram os movimentos claros de integração, né? A primeira coisa que a gente fez foi integrar os comitês de investimento. Então, estamos olhando ambos, junto com pessoas do Pátria, todas as oportunidades. Isso me força a aprender um pouco mais de venture capital, vice-versa o Pedro. Aí tem essa camada, assim, meio dos Pedros, que eu brinco que estão em tudo e talvez não estão em nada, né? Mas na camada do time, dos nossos diretores, a gente fez questão de deixar as pessoas dedicadas por produto. Então tem alguém para ser o responsável pelo growth, tem alguém para ser responsável pelo venture capital e pelas iniciativas. E depois tem um terceiro nível na organização, que são os nossos analistas de muito potencial, de muito talento, em que a gente está buscando fazer com que eles tenham uma jornada em que eles participem um pouco de tudo. E aí uma orientação mais por setor, né, para a gente poder ter esse benefício de alguém que está aprendendo e evoluindo dentro de teses específicas. Então, ficou uma situação, é um time razoavelmente pequeno, mas que tem, ao mesmo tempo, gente com um mandato muito claro, muito específico, gente igual a gente flutuando um pouco em tudo e uma orientação setorial forte também. Agora, me conta rapidamente, quanto que você tem para investir, quanto você tem para investir nos seus fundos atuais? Quanto que está sobrando ou quanto que já está alocado? Quanto que é o tamanho do fundo, quanto está sobrando? Então, o Pátria High Growth como um todo, ele nasce, obviamente, combinando os fundos que já estão ativos com mais ou menos $500 milhão. Tá? Isso é uma combinação de todos os IGAs, mas todos os Camarupins. Isso é o que vocês têm sob gestão? Sob gestão hoje. É. Disso eu estimo, estou fazendo essa conta aqui um pouco de cabeça, que entre 10% a 20% desse capital hoje está para ser alocado ainda. Né? E, obviamente, a gente está perseguindo aí na conclusão da captação do fundo da IGA esse ano, do fundo de fundos que a gente está falando aqui, e já imaginando um momento de capital o KMP3, que seria o próximo fundo de growth, que eu acho que é uma história mais para o ano que vem. Seria uma gestora de $1 bilhão num curto período de tempo, então. É o que a gente prometeu para o Alexandre. Vamos ver se a gente vai conseguir. Bom, a gente está chegando ao final e agora aqui no final vou fazer um bate-bola. Uma pergunta só para vocês dois. Todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual a frase de vocês? Eu vou começar aqui, como eu citei o Alexandre, que é o nosso CEO, ele falou uma frase aí há um ano, mais ou menos, que me impactou e que eu tenho replicado ela, assim. Agora vou ter a oportunidade de replicar aqui no Café com o Investidor. Ele falou que por força da nossa profissão, muitos nossos encontros com pessoas, a gente está numa situação onde a gente tem algum dinheiro
e algumas vezes aquela pessoa tem algum tipo de problema. E ele fala para a gente não inverter os papéis, até depois o dinheiro vai para lá, o problema vai estar. Eu carrego essa frase bem presente no meu dia a dia. E você, Pedro Melzer? Eu carrego uma frase que, para mim, ela se aplica tanto à sua perspectiva profissional quanto pessoal, que é não interessa o que e não interessa o como, porque o como, às vezes, a gente pode fazer, pode mudar. O que interessa é com quem. E eu acho que isso serve para todas as situações, etapas da vida. É um mantra atemporal, que é com quem estiver com a pessoa certa, com o parceiro certo, com o sócio certo, que nesse caso aqui estou com o Pedro Faria. Eu acho que a gente enfrenta qualquer problema, a gente enfrenta qualquer desafio, a gente encara junto as oportunidades e os desafios quando você tem a pessoa certa, os parceiros certos. Pô, legal, foi um prazer conversar com vocês dois aqui de volta ao Café com o Investidor e conhecer essa nova fase, essa nova história aí de vocês, agora com Pátria High Growth. Estou muito feliz de estar aqui com você, Ralf, pessoalmente, e inaugurar esse formato de podcast aqui Com duas pessoas. Legal. Obrigado, Ralf. Super prazer, como sempre. E parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Realmente é uma importante referência no nosso mercado. Legal, muito obrigado. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com os Pedros, Pedro Melzer e Pedro Faria. Eles são sócios do Pátria e vieram aqui contar sobre a nova área do Pátria, que é o Pátria High Growth. Você pode assistir este programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir o programa, escolhe o seu tocador preferido de podcast, segue a gente e até o próximo episódio.